a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Glória a Deus. Desejamos cumprimentar a todos os amados irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento nosso queridíssimo companheiro, pastor vice-presidente desse campo e superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor José Dias. Que Deus abençoe, ele será o nosso professor nesta manhã. Bem como também quero cumprimentar a minha esposa, irmã Daiane, que está nos auxiliando nesta manhã, e ao queridíssimo pastor Cícero Siqueira, que está aqui presencialmente conosco. Quero também externar aqui as nossas saudações a todos os dirigentes de congregação, bairro Indaiá, nosso companheiro evangelista Eugênio. Também desejamos cumprimentar ao nosso querido companheiro presbítero Nilson, ali no bairro do Alto Íris. Também cumprimentamos ao presbítero Alcides Dias, na congregação do bairro Guaraniúva, presbítero Sebastião Caetano, quem faz uma retransmissão simultânea pela Rádio Gospel Príncipe da Paz, dirigente da nossa congregação do bairro Nova Pacaembu, presbítero Claudinei Barbosa, ali na congregação do bairro Pureza, pastor Sérgio Pereira, na nossa congregação de Irapuru, e também ao pastor Luiz Carlos, na nossa congregação de Flora Rica, cumprimentando também todas as suas famílias e cada componente, membro, obreiro do nosso campo. Cumprimento a nossa família e, acima de tudo, quero cumprimentar o nosso querido pastor presidente, que na sua ausência nos confiou essa tão importante responsabilidade para aqui estarmos dirigindo e ministrando este culto. Que Deus abençoe o nosso pastor, sua querida esposa, irmã Lourdes de Lima. Já está conosco aqui alguns irmãos, mas antes de apresentá-los, nós vamos estar orando. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos ao Teu santo e maravilhoso nome pelo grande privilégio de estarmos em Tua presença nesta manhã. O Senhor é bom, o Senhor tem nos dado paz, saúde, para aqui fazermos, Senhor, a Tua obra. Que o Senhor seja servido das nossas atribuições, dos nossos dons, da nossa voz, do nosso coração, e receba a nossa adoração. Fale em cada coração, abençoando cada família, cada participante. Que o Senhor possa salvar, abençoar, libertar, curar. O Senhor é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Assim nós oramos e já agradecemos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, nós temos aqui já a nossa irmã Lucilene dos Santos, o Cido, a Isabelle, que estão participando. Deus abençoe. Também a nossa irmã Deise Camacho. Deus abençoe nossa querida irmã. Sejam bem-vindos. Que o Senhor possa continuar falando em cada coração. Nós vamos estudar a lição de número 11, que é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O hino sugerido pela nossa lição, que nós estaremos louvando já, é o hino de número 173 da harpa cristã. 173 da harpa cristã é o hino que nós estaremos louvando, cujo título é Pronto Estamos para Louvar, né? Estaremos louvando o hino 173 da harpa cristã. Louvemos ao Senhor.
e aleluia. A certeza temos já da nossa redenção. Glória a Jesus e aleluia. E cantando vamos indo pra felicidade. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar que Jesus com grande amor veio à terra pra salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. Temos firmes as promessas que Deus nos quis dar. Glória a Jesus e aleluia. Por Jesus aqui podemos sempre triunfar. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o poder de exaltar. Cristo nosso Salvador que nos veio resgatar. Já vivemos pela fé no palácio do que é. Glória a Jesus e aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus e aleluia. Tributemos a Ele todo o louvor que lhe é de fato merecido. Seja glorificado o nome do Senhor. Nós vamos fazer aqui a introdução da nossa lição número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática nos diz: a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O texto bíblico para a leitura bíblica em classe, os textos bíblicos, está no plural aqui, Efésios capítulo 4, do 1 ao 4, e também carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Vamos estar lendo. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Nós vamos aqui citar os objetivos gerais, que é mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Os objetivos específicos são: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. 2. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E 3. Frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Nós vamos ter aqui esta lição dividida em 3 tópicos. O primeiro: para haver unidade é preciso humildade. O primeiro subtópico diz:
o modo digno de viver cristão. O segundo, a humildade. Terceiro, a verdadeira humildade. O segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. Primeiro subitem nos diz mansidão, fruto do Espírito. Número 2, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. E número 3, a verdadeira mansidão. E número 4, mansidão pressupõe reconciliação. Terceiro tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Primeiro item, longanimidade, um fruto do Espírito. Segundo, suportando uns aos outros. Terceiro, o perdão como premissa do amor. Glória a Deus. Está aqui então o cabeçalho de toda a nossa lição, a qual estaremos estudando. E eu quero aqui cumprimentar ainda mais a nossa irmã Vanessa Silva, que está participando. Estendo aqui nossos cumprimentos ao Juninho, à Isabela e ao querido pastor Alessio. Também cumprimentamos a nossa irmã Ana Paula Miranda Conceição. Que Deus abençoe a nossa querida irmã, que Deus possa abençoá-la em tudo. Eu quero também enfatizar nesta manhã, antes de orarmos, já para ouvirmos os ensinamentos da palavra de Deus, hoje é o Dia Nacional de Missões. Hoje é um dia que nós comemoramos missões. E hoje, no período da noite, a partir das 19 horas, estaremos reunidos aqui num grande culto de louvor a Deus, culto de missões. Que você possa receber esse convite, convidar mais alguém, para logo mais à noite, presencialmente, estarmos aqui reunidos para tributarmos ao Senhor todo o louvor, toda a glória, pois Ele é merecedor. Somos frutos de missões. Nossa igreja é uma igreja centenária, que começou com o despertamento do Espírito Santo, inflamados pela chama pentecostal. E em 1910, 2 missionários suecos vieram a Belém do Pará, e ali começaram a pregar o Evangelho, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, para nos levar a estar com Ele para sempre, eternamente. Então, somos frutos de missões e devemos continuar hasteando essa bandeira missionária, levando o Evangelho, proclamando. Por isso também eu quero já dizer para você que você pode ajudar na obra missionária compartilhando estas lives, levando o Evangelho aos lares de amigos, de conhecidos, de pessoas que com certeza precisam ouvir a voz de Deus nesse período de pandemia. E eu creio que você pode ser a mão de Deus, alcançando essas pessoas através da compartilhação destas lives, desses cultos que nós realizamos. Leve o Evangelho mais longe, publique, comente. A internet ela tem um fenômeno agora chamado algoritmos. O que é isso? É que ele tem um sistema inteligente que, na medida que nós vamos interagindo na live, as pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, elas vão também sendo notificadas dessa live. Ela é mais noticiada. Se você compartilhar mais, se você curtir mais, se você comentar mais, isso vai ser interpretado pelos algoritmos como algo que também pode agradar um amigo teu, alguém que você tem como amigo no Facebook, e vai fazendo uma propaganda maior, estendendo assim a obra de evangelização do Senhor. Já está também conosco participando nosso querido pastor presidente, pastor Ananias. Deus abençoe ao senhor, a nossa irmã Lourdes. Também Tiago Christian, meu grande amigo, Deus te abençoe. Deus abençoe a Keila, Deus abençoe a Valentina, o Marcelinho, a Daniela, a Graziele. Deus abençoe a todos. A nossa irmã Deusira Santos também está nos cumprimentando. Deus abençoe a nossa querida irmã. A irmã Terezinha Viscardi, Deus abençoe a nossa querida irmã, o pastor Daniel Gonzalez, que é um dos nossos professores também de Escola Bíblica Dominical. E a Adriana Cardoso nos cumprimenta com a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando. Comente, compartilhe, deixe seu pedido de oração. Ao final estaremos orando e assim o Senhor continuará sendo glorificado. Vamos orar para ouvirmos a palavra de Deus? Querido Senhor, nós louvamos ao teu bendito
porque temos, Senhor, o grande e honroso privilégio de estarmos aos teus pés, como Maria estava, para aprender a tua palavra. Queremos nos alimentar dela. Queremos, Senhor, que ela seja a resposta de nossas orações, que ela seja a causa da nossa edificação, da nossa renovação e, quem sabe, até mesmo de uma direção que o Senhor pode nos dar a estarmos mais próximos da tua vontade. Usa o teu servo como sempre o Senhor tem usado, como uma voz da experiência, da sensatez e da sã doutrina. Abençoe teu filho de uma forma especial. Também abençoe cada irmão que conosco estará participando, para que possamos assimilar e absorver o máximo dos teus princípios e das tuas verdades. Esta é a nossa oração e em gratidão já louvamos ao teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor José Dias. Meus queridos e amados que nos ouvem nesta manhã e participam conosco, a qual nós estamos imensamente felizes por Deus ter nos dado mais essa oportunidade, a qual nós temos na manhã desse dia, estar participando com todos. Quero saudar o nosso pastor presidente, pastor Ananias, juntamente com a esposa Lourdes. Quero cumprimentar aqui também pastor Luciano, sua esposa irmã Dayane, pastor Cícero Siqueira, que participa conosco também nesta manhã, e a todos quantos estão participando através dessa live que nós estamos fazendo nesta manhã. E sem perda de tempo, eu gostaria já de fazer uso da palavra desta lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O ponto central desta nossa lição é a genuína unidade da igreja, é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. A nossa introdução nesta manhã, ela está dizendo, nesta sessão de Efésios capítulo 4, a qual o apóstolo Paulo, ele nos apresenta relevantes aspectos doutrinários ligados à unidade da igreja. E como visto no capítulo anterior, capítulo 3, o apóstolo, ele intercedeu em favor da igreja, estimulou os eleitos a viverem para a glória de Deus. E após essa assertiva, Paulo, ele enfatiza que os cristãos serão capazes de glorificar a Deus quando entenderem o propósito da unidade divina e a ela vivenciarem, pois nós vemos a responsabilidade individual de cada um de nós, que requer de nós como cristão um relacionamento adequado com os membros do corpo de Cristo. Isto é uma responsabilidade coletiva, incluindo o compromisso de preservarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isto nos traz, queridos irmãos, nesta perspectiva, nesse capítulo, a qual em apreço nós estaremos estudando o conceito bíblico da verdadeira comunhão e das qualidades fundamentais que os crentes, como nós salvos, devemos evidenciar diariamente para manter um bom relacionamento e a unidade do corpo de Cristo. E nisto Paulo, ele traz essas qualidades, que são virtudes, que são concedidas pelo Espírito Santo, aqui relacionada por Paulo
como humildade, mansidão e longanimidade. E nós louvamos a Deus por isso. E o primeiro tópico nos fala: para ver unidade é preciso humildade. Isto nos mostra como nós devemos viver de uma maneira digna como cristão. Queridos irmãos, todos nós sabemos que o código de ética de todos os cristãos é a Bíblia Sagrada. E dentro desta constatação, nós vemos que um crente ou um cristão moral ou imoral, ele depende da sua conduta em cumprir os preceitos éticos das Sagradas Escrituras, em que nós vivemos e aprendemos dela. E nesse aspecto, queridos irmãos, esta sessão aqui da Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele apresenta acerca da conduta geral de nós como crentes salvos em Jesus Cristo. E Paulo mesmo, no momento em que ele escreve essa carta, encarcerado, impossibilitado de viajar, mas ele faz este apelo por intermédio dessa epístola para todos nós crentes, que hoje nós estamos vivendo, como nós devemos andar como digno da vocação. Isto é importante a nós destacarmos que o termo andar, nesse sentido, salienta que significa que a ação de andar, redigida aqui por Paulo, não é uma ação temporária, mas de contínua. Nós precisamos estar vivendo de uma forma que as Escrituras nos ensina através dos preceitos doutrinários que nós aprendemos através dela. Então aqui, quando nós olhamos, nos mostra o comportamento que outrora iniciamos e que nós devemos persistir constantemente, de uma forma que nós podemos viver na vocação digna que nós recebemos através do Senhor Jesus. E para isso, queridos irmãos, o apóstolo, ele apresenta instruções práticas de como Deus deve ser glorificado através da igreja. Isso para os nossos ensinos. Nós sabemos que o andar como cristão está direcionado ao nível de comunhão que nós temos para com Deus e com a sua palavra. Nós precisamos entender a forma em que Paulo está dizendo através dessa carta, para nós desenvolvermos uma comunhão. Porque Paulo está aqui enfatizando virtudes essenciais que nos mostra que está interligadas, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isto é uma forma que nós devemos saber para viver através dessas virtudes que nós aprendemos através da palavra de Deus. O segundo item ou subtópico fala aqui sobre a humildade, que é a virtude maravilhosa. E aqui, após o apóstolo Paulo orientar os cristãos como devem viver de modo digno da vocação recebida, agora ele enumera aqui, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, citando aqui essas 3 virtudes essenciais da chamada cristã, para que os salvos possam viver numa unidade de fé. É isto que Paulo está propondo através dessa carta, que nós aprendemos quando ele inicia com a dádiva que está conectada ou interligada com a mansidão e a longanimidade, a saber, sem ela nós não podemos
viver, que é a humildade. E esta humildade, esta é a única dessas 3 virtudes que não apresenta de modo explícito na lista do fruto do Espírito, que Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Isto porque a humildade está intrinsecamente associada à verdadeira mansidão. Que maravilha! Que estudo maravilhoso desta palavra que Paulo propõe ao coração dos cristãos que querem viver para Cristo. E aqui ele destaca também, quando nós olhamos para isso, da sua época, que os povos pagãos ou as religiões antigas, eles entendiam que essa prática da humildade era uma atitude negativa, de fraqueza, de caráter, de falta de amor próprio. Assim, quando Paulo redige essa epístola, ele convoca os cristãos a viver, andar todos em humildade. Isto, o apóstolo entra na contramão da cultura da sua religiosidade da época. Isto nos mostra, meus amados irmãos, que os contemporâneos de Paulo aqui confundiam a humildade como gesto de inferioridade. Mas não é isto. Aleluia. Nós vemos que aqui esses 2 conceitos não se combinam. Realça que a humildade é uma graça divina desenvolvida através do Espírito Santo no coração de cada cristão que quer viver para Jesus. Esta é uma forma, aleluia, em qual nós recebemos através da palavra de Deus, é viver, aleluia, com humildade na presença do Senhor nosso Deus. O terceiro subtópico nos mostra a verdadeira humildade. Se nós olharmos para a Bíblia, quando Cristo, ao lavar os pés dos seus discípulos, meus irmãos, ele demonstra um grande exemplo de humildade. O costume de lavar os pés daquela época, os convidados, era uma conduta comum da cultura judaica. Nós sabemos disto. Mas, no entanto, quem realizava tal prática eram os escravos, jamais o anfitrião. Mas aqui, a atitude tomada por Cristo demonstra que a pessoa verdadeiramente humilde, ela comporta-se com modéstia, a oposição ao orgulho, à soberba, à arrogância, que nós não podemos ter em nosso coração. Em outras palavras, podemos usar a humildade, refere-se a uma postura despretensiosa, modesta, isenta de vaidade, que favorece o bem coletivo de toda a igreja e não do egoísmo. Quantas pessoas, quem sabe, vivem até mesmo no nosso meio e que professa a mesma fé, mas que ainda não conhece o que é a verdadeira humildade. E como viver diante desta humildade? E aqui o apóstolo Paulo, ele passa essas ordenanças através dessa carta redigida por ele, nos trazendo estas virtudes tão maravilhosas e que propõe em cada um de nós a viver segundo a vocação em que nós recebemos do Senhor. Viver uma vida diária com Cristo, é preciso conhecer a Tua Palavra. Através da Tua Palavra nós aprendemos como nós podemos
entender o que é a verdadeira humildade. E vivendo desta forma, nós podemos passar uns para com os outros, vivendo em humildade uns para com os outros. O segundo tópico nos mostra: para haver unidade, deve haver mansidão. É uma das virtudes que nós estamos aprendendo através do apóstolo Paulo passando. E esta mansidão, ela traz conciliação. E a mansidão é o fruto do Espírito. Aqui Paulo, ele faz uso da palavra mansidão para enfatizar que os irmãos necessitam comportar-se com mansidão para viverem de modo digno. Nós precisamos entender o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando através da mansidão. E isto nos trazendo, ele ressaltando que este é a mesma origem utilizada também pelo apóstolo ao listar as virtudes do fruto do Espírito Santo no seu escrito lá na Epístola de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Ele assevera que a mansidão não consiste apenas no comportamento exterior da pessoa. Não, senhores. Isto nos traz dentro de nós, aleluia, aquilo que nós recebemos do Senhor para podermos transmitir ao próximo. Porque é uma graça da alma, cujos exercícios são, primariamente com Deus, e ainda até está relacionado à virtude anteriormente explicitada pelo apóstolo gentios, a humildade. Que essa nos faz, e refere-se a uma qualidade, de que o equilíbrio que leva em consideração o bem-estar do outro. Não pense somente em você, não pense somente em nós, mas nós precisamos pensar no outro. Isto é um equilíbrio que leva essa consideração do bem-estar do outro. Isto, porém, reage com impaciência de forma iracunda. Louvado seja Deus. E quando nós olhamos para o segundo item deste segundo tópico, nós vamos encontrar o exemplo de Cristo e de Moisés, grandes exemplos de mansidão. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, irmãos, elas registram variados exemplos de pessoas com virtude de mansidão. Não resta dúvida, nos traz ao conhecimento. Pois a própria palavra, no entanto, ela alega a respeito de dois exemplos dignos de reprodução na prática de fé, os quais são o legislador Moisés, que nós conhecemos. A Bíblia diz que ele era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a face da terra. E na reputação da mansidão de Moisés, o que nós vemos na Bíblia, que deu-se em virtude do legislador, entre outros aspectos, nós encontramos ele não revidando, nem guardando rancor quando foi atacado pessoalmente, até mesmo pelos seus familiares. Arão e Miriam, irmão deles, ele se decide casar com uma mulher, aleluia, mas ele enfrenta a rebeldia, ele enfrenta as críticas, a inveja e, por que não dizer, a competição que afloraram na vida dos seus entes queridos. Mas não obstante aqui, Moisés, ele manteve a serenidade. Ele ficou em si próprio,
permaneceu centrado, não revidou ao ultraje e aguardou o agir de Deus e com muita paciência, aleluia, porque ele sabia viver diante de Deus. Isto, queridos irmãos, deste modo, o ideal cristão, ele precisa saber como viver diante de Deus. Outro exemplo que nós vemos do nosso próprio Cristo, nosso Salvador, que ele é manso, humilde, de coração, rico em sabedoria, não contra-atacou os seus adversários, mas ele tomou uma posição, ele preferiu retirar-se pacificamente da localidade, acompanhado por parte dos seus discípulos. Quando finalmente, por permissão divina, os seus algozes levaram a cruz, mas a postura de Jesus Cristo foi de benevolência para com eles, e até chegar a citar uma oração diante de Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque nós não podemos olhar lá em Atos capítulo 8, versículo 32, que como o cordeiro mudo, evidenciou mansidão e não abriu a sua boca. Aleluia! Porque nós não podemos aprender deste exemplo citado biblicamente aquilo que nos traz uma orientação através das Sagradas Escrituras? Se nós erramos é porque nós queremos errar. Mas tudo quanto está escrito é para o nosso conhecimento, para nós podermos desenvolver uma vida como cristão na presença do Senhor. Aleluia. Você que me ouve através dessa live, eu sei que o seu coração está voltado para Cristo, e muitas das vezes como cristão, quem sabe muitos anos de crentes, mas ainda nós não aprendemos a viver estas virtudes citadas aqui por Paulo. Mas aqui nos traz esses exemplos de Cristo e Moisés. Moisés manso, um homem manso, que jamais se ouviu sobre a face dessa terra um outro homem como Moisés. E Cristo demonstra também na sua humildade. Ele demonstra aqui também a sua mansidão, trazendo aos nossos corações exemplos de vida, para que nós possamos viver nela. Quando nós olhamos ao terceiro item, o terceiro tópico, fala sobre a verdadeira mansidão. Como já observamos aqui, as pessoas com virtude de mansidão, que têm o espírito disciplinado, irmãos, é a capacidade de perseverar na perseguição, que não é fácil, quando somos perseguidos, mas nós temos de aprender sobre a mansidão. Estas pessoas, elas revidam os maus tratos sofridos e não se apressam em emitir juízo sobre o outro, mas também não cede provocações e nem dão espaço aos ressentimentos, mas ele vive para ele, e quem sabe até mesmo pedindo misericórdia para aquele que os ofendeu. Louvado seja Deus. A sua postura aqui evita o constrangimento desnecessário. Aquele que aprende a verdadeira mansidão, ele ameniza os conflitos
e contribui assim para a harmonia e a unidade do corpo de Cristo. Esta é a verdadeira mansidão que nós aprendemos. E essa virtude da mansidão aqui, queridos irmãos, ela trata-se de submissão do homem para com Deus. E a sua palavra, a qual nós aprendemos. Trata-se aqui da presença do Espírito Santo na nossa vida, isto é, propiciando a suavidade, o bom trato com o próximo e o domínio próprio que nós devemos ter para conosco e para com os outros. Domínio próprio, pensar antes de falar. Louvado seja Deus, porque nós podemos errar, e bem por certo que nós erramos, mas nós aprendemos desta palavra que nós devemos manter um espírito de mansidão, vivendo uma vida para com Deus. E aqui nós encontramos também o quarto item. A mansidão pressupõe conciliação. Nesse aspecto aqui, irmãos, sublinha-se que todo aquele que possui a virtude bíblica da mansidão, ele tem um comportamento de conciliação. Assim, o comportamento conciliador, ele é uma demonstração da prática, a conduta daquele que detém a mansidão. Isto se refere à postura cometida, equilibrada, que nós devemos ter diante das circunstâncias adversas, que muitas das vezes nós encontramos, vez outras, diante de situações, aleluia, mas nós precisamos transmitir uma pacificação, um meio harmonioso, administrar os conflitos, e deste modo, o ideal cristão é aquele que desenvolve essa virtude na igreja, virtude chamada mansidão. E alcançar tal propósito, queridos irmãos, nós vemos aqui, os conflitos desaparecem entre o povo de Deus, e o lugar do ressentimento faccioso, os crentes seriam mansos e conciliadores. É o que nós precisamos nos dias que nós estamos vivendo. Vamos deixar tudo aquilo que nos ofende de lado e procurarmos nos conciliar uns para com os outros. Eu vou correr um pouquinho, o horário passa rápido. O terceiro tópico fala: para haver unidade é preciso longanimidade para com o exercício de perdão. Aqui o apóstolo dos gentios, ele está finalizando esta orientação, listando a virtude da longanimidade, mostrando esta virtude que é também imprescritível para o crente salvo em Cristo Jesus. Essa palavra aqui utilizada por Paulo, irmãos, que tem o significado de paciência ou resignação, outro sim, um termo utilizado aqui por Paulo nesse versículo, é o mesmo utilizado na lista dos aspectos do fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O uso da expressão tem o mesmo sentido, tanto dos escritos de Paulo como de Pedro. Ambos eles, escritores, empregam a longanimidade como sinônimo de paciência, tolerância e constância. E podemos aqui ratificar que a longanimidade é outro dos atributos divinos que deve ser desenvolvido no crente como fruto do Espírito Santo. E o Senhor, ele é apresentado como longânimo, tardio em irar-se. E nós precisamos aprender, em termos gerais,
Essa virtude significa tolerar pacientemente uns aos outros na má conduta. Isto requer dizer que uma pessoa longânime, ela possui grande paciência, que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, dias turbados, cheio de tantas coisas, que muitas pessoas já não estão tendo paciência nem nos seus próprios lares. Que nós vemos os acontecimentos dos dias atuais, a falta de paciência, até mesmo nos lares, tem trazido muitas tragédias. Mas nós, como cristãos, nós precisamos conhecer que, na verdade, nós precisamos entender a voz de Deus para com os nossos corações. O item de número 2, suportando uns aos outros, que muitas das vezes não é fácil, mas é preciso. E para melhor compreensão aqui da importância desses aspectos para preservar a unidade, o apóstolo Paulo está dizendo que é preciso ter ciência de que nós deparamos com múltiplas situações de hostilidade durante a nossa jornada cristã, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, e principalmente esses momentos conflituosos da igreja, que Paulo exorta-nos a suportar-nos uns aos outros e com amor, que é um tanto difícil por falta da paciência e através da incredulidade de muitos. Mas nós, queridos irmãos, aqui, infelizmente, teremos de enfrentar abusos cometidos em nosso meio por parte dos irmãos da fé. Muitas das vezes acontece isso. Isso lembra que o outro, normalmente, fonte de bênção e de alegria, pode se tornar fonte de sofrimento e de frustrações na vida de alguém. Isto acontece. Nem todos que professam uma fé vivem digno da vocação que foi chamado. Mas esta fragilidade aqui do outro, as provações alheias, as atitudes carnais são comparados como um fardo que deve ser suportado por meio da prática do amor, em que Jesus nos ensina. Aqui diz uma palavra: se não suportas o próximo, como Deus te suportará? Se não toleras o seu companheiro de serviço, como o Senhor haverá de te tolerar? Mas onde há amor, tudo é suportável. Aleluia! Mas aonde é o amor, nós esquecemos das coisas que nos afrontam, para viver uma vida diária com Cristo, para nós chegarmos aos céus. Esse que vos fala é falho. Nenhum de nós somos perfeitos, mas através da palavra ensinada, a qual nós aprendemos no dia a dia, nós precisamos colocar em prática para tentarmos viver uma vida como cristão enquanto aqui nós estamos vivendo. Louvado seja Deus. O terceiro item fala o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mas às vezes nós não pensamos isso. É mais fácil nós atingirmos o próximo, e nós esquecemos que muitas das vezes somos atingidos. E deste modo, irmãos, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é,
amando ardentemente uns aos outros, como um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando este estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam as disputas na igreja. Isto aqui, o comentarista está nos trazendo, nos mostrando a forma de viver e como viver para Deus. Para nós terminarmos a conclusão, vimos o convite aqui de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. E quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo, Ele é glorificado através das nossas vidas na igreja. Erramos. E muitas das vezes nós não sabemos glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus com a boca, mas com a vida diária, o nosso viver, muitas das vezes estamos negando a glorificação a Deus. Não é simplesmente nós chegarmos a um templo como este, irmos em uma reunião, um culto, mas nós precisamos saber que culto nós estamos entregando ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender que nós precisamos entregar o nosso culto racional. E isto quer dizer um culto inteligente, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que nos ouve e participa conosco, e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Como Deus é maravilhoso. Ouvimos a sua palavra e louvamos a Deus por ela. Temos aqui alguns avisos que ao final estaremos falando, mas eu acho interessante que a gente frise isso, para a gente manter a união, a unidade perfeita, o vínculo da paz. Nós temos que ter humildade. Temos também de termos mansidão e longanimidade. E essas três virtudes nós vemos em Cristo Jesus. Jesus é o paradigma maior. Jesus é o exemplo maior, sobre o qual devemos estar sempre frisando e enfatizando os nossos olhos. Como o autor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A humildade mantém o vínculo da união. A mansidão administra os conflitos, e a longanimidade faz a gente suportar os defeitos e as falhas uns dos outros. Mas em Jesus nós vemos tudo isso. O nosso maior exemplo não está na filosofia, o nosso maior exemplo não está na política, o nosso maior exemplo não está nas telenovelas, nem naqueles artistas cujos pés estão na calçada da fama hollywoodiana. O nosso maior exemplo está no Senhor Jesus Cristo. Ele é manso e humilde de coração, e a sua longanimidade, se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Foi por meio dela que ele tolerou Pedro, né, pastor José Dias? Que negou 3 vezes, mas ele foi atrás, longânimo, paciente. Foi através dela que ele foi novamente, depois de ressurreto, pastor Cícero Siqueira, lá no cenáculo para falar com Tomé, depois de 8 dias que ele havia passado por ali, pois Tomé duvidou. Então a longanimidade fez com que ele, ressurreto, voltasse novamente ao cenáculo, falasse com Tomé. E quantas vezes ele não é assim conosco? Ele é assim conosco. Somos imperfeitos, falhos, mas as virtudes dele é imprimida em nós, estampada em nós por meio do Espírito Santo,
pelo fruto do Espírito Santo. Louvamos a Deus por isso. Quero cumprimentar aqui o nosso companheiro Luciano Almeida, meu xará. Deus abençoe. Nossa irmã Deusira Santos, Deus abençoe tua vida, minha querida irmã. Nossa irmã Elaine Inácio, a irmã Deise Camacho, Deus abençoe a todos. A lição número 12, que será a próxima lição a qual estaremos estudando, o tema é a conduta do crente em relação à família. Deus estará usando mais um professor para nos ensinar. Logo mais à noite teremos o nosso grande culto de louvor a Deus, culto de missões. Reitero aqui que hoje é o Dia Nacional de Missões. Convide alguém, mande um WhatsApp, um convite. Temos lá na AD Belém Pacaembu o cartaz convidando as pessoas, o banner. Envie, copie ali, mande no WhatsApp de alguém, convide. Faça uso dessa instrumentalidade midiática para ser uma bênção de Deus para outras famílias. E na segunda-feira, pastor José Dias, nós estaremos voltando à nossa reunião com os obreiros presencial. Então quero já de início dizer, hoje já de manhã, certamente à noite, nosso pastor estará ratificando, mas na segunda-feira teremos a nossa reunião com os obreiros presencial, a partir das 19h30. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, e o nosso companheiro pastor José Dias estará nos dando a bênção apostólica. Senhor, nós louvamos o teu nome por tua palavra ministrada, como ela é preciosa e cara para nós. Continue, Senhor amado, abençoando o teu servo, pastor José Dias, e toda a sua família, para que ele continue sendo este canal de bênção para a tua igreja e onde estiver. Pai, quero pedir a tua bênção. Não nos vieram aqui os pedidos de oração, ninguém mencionou aqui pela mídia, mas nós sabemos que temos alguns irmãos passando por dificuldades, se recuperando de cirurgias, enfermos, precisando da tua intervenção. Peço que o Senhor visite os teus filhos nesta manhã de uma forma maravilhosa. Pai, abençoe também ao nosso companheiro aqui presente, pastor Cícero Siqueira. Dê vitória ao teu servo. Aleluia. Visite o teu filho, dando a ele, Senhor, a vida, o vigor que o Senhor tem para dar àqueles que buscam. Pai Santo, peço a tua bênção também pela vida do nosso pastor. Abençoe teu servo, abençoe sua esposa, a família da nossa querida irmã Lourdes, a irmã Ana, a Aparecida, o Sérgio que estão enfermos. O Senhor visite eles nessa manhã. A Miriam, meu Deus, o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como restaurar a saúde. Pai, quero pedir a tua bênção especialmente sobre cada lar, cada família que conosco estão participando deste culto, se alimentando de tua palavra aos teus pés, conhecendo e crescendo em graça e conhecimento. Pai, que a tua mão os alcance. Ande como andaramash. Dê saúde, Senhor, àqueles que estão enfermos. Salva, Senhor, aquele que ainda não se entregou para ti. Restaura aquele que caiu. Levante-o desta lama, deste chão, deste vale com mão forte. Ó Senhor, peço a ti que nesta noite, quando estaremos aqui reunidos, se o Senhor não voltar, que o Senhor possa, da mesma forma que falou nesta manhã, continuar falando aos corações, visitando o teu povo, recebendo a nossa adoração e o nosso culto. Essa é a nossa oração, pois cremos que o Senhor é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Assim nós oramos e já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor José Dias. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do teu Santo Espírito esteja em cada um de nós, e alegres vamos dizer amém. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã, EBD. Os jovens aprendem, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que
momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.